Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler. Hoje comigo na companhia do nosso Gregário Mor, Ulisses Abud, para tirar nesse pelotão conosco. E também na companhia de Juliana Maciels, que vai dar uma aula para nós de tudo o que envolve o tema de suplementação, cuidados na hora de comprar seu suplemento, entender o que pode ser um suplemento contaminado ou não, se é que isso é possível, e ajudar no nosso dia a dia, na hora de escolher aí, quando você entra na loja, para olhar se eu levo um suplemento da marca A ou da marca B, e se eu estou preocupado, vou passar um exame de doping ou não, o que eu devo olhar. Então, vamos lá, sem mais delongas, já entrar tirando de bandeira, sair da portuguesa no programa. Ju, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, primeira vez que você está aqui conosco e espero que primeira de muitas. Muito obrigada. É aí que eu me apresento? Não, tem uma pergunta clichê, né, Ulisses, que a gente começa a fazer aqui, né? Quem é a Juliana em 200 caracteres? A Juliana é nutricionista, com pós em nutrição esportiva, fitoterapia esportiva e com ao menos uns 5, 6 anos de mercado no desenvolvimento de produtos e suplementos alimentares. E aí o background como atleta amadora de mountain bike e eu atendo muito também a galera da elite, né? Então, o background com atletas profissionais existe, isso me faz ter uma preocupação e até um conhecimento integrado do que é uma cadeia produtiva e realmente entender aonde que tem os possíveis pontos de atenção ao meu atendimento com relação à expectativa daquele cliente mediante até uma competição, né? Que legal. Eu acho que com isso você já... Vamos entrar mais nisso, né? Mas já dá para perceber que dá para entrar bem no detalhe de toda a cadeia produtiva, como funciona, e minucioso. Eu acho que é algo que vem de quem trabalha com alta performance, né? De buscar e tentar entender o que você coloca para dentro, o que você utiliza, desde o tema equipamento, treinamento, ao que você consome, né? Tá, é algo super, super importante. E, às vezes, algum desses pontos a gente perde muito tempo somente olhando para um dos lados, né? Então, somente olhando para a nossa bike, somente olhando para o treino, e às vezes a gente esquece. Ou pensa na comida, mas não pensa na qualidade do produto que a gente coloca para dentro, né? Perfeito. Isso é algo muito importante. E só dar um background rápido, apesar de eu estar fazendo uma introdução longa, falo pouco, né, gente? Vocês já sabem. A ideia desse programa surgiu justamente seguindo a Juliana nas redes sociais. Ela é muito, como eu posso falar, proativa na questão do combate antidoping e no cuidado que nós, como atletas, devemos ter no uso do antidoping, né? Se é que isso... o que funciona, o que a gente deve ter de cuidados e etc. E eu acho que é uma questão que muita gente tem dúvida até, né? Quando você vai comprar um suplemento, o que é doping, o que não é doping, como que eu vejo isso, o que eu posso olhar, será que realmente existem contaminações cruzadas, né? Que a gente vê muito atleta às vezes falando, não, é porque eu tomei um suplemento manipulado, não sei o quê, e estava contaminado, e por isso eu fui pego no doping. Será que isso é possível? Será que não? Será que não? Essa é a essência de começar, da onde surgiu a ideia desse programa, né? Mas para começar um pouco, Ju, conta um pouco do teu trabalho ao longo da tua carreira. Hoje você não trabalha mais, né? Mas você teve um papel trabalhando na indústria direta de suplementos, até no controle de qualidade, selecionamento de matéria-prima e isso tudo. Perfeito. Na verdade, então, desde a faculdade, eu estagiei em uma multinacional, dava treinamento até para funcionários, né, internalizados. Trabalhei numa grande multinacional, que é a Glanbia, que detém hoje, por exemplo, a frente da Monster, a frente dos queijos da Filadélfia, a frente da Optimum Nutrition, SN e Isopure. Lidar com um produto importado é muito importante porque me fez entender justamente que a gente tem 2 processos de contaminação. Eu vou meio que integrando as coisas, você pode me dar uma freada, mas que na matéria-prima e nas falhas de processo de produção. E por que é importante eu falar isso? Porque lá fora a gente tem uma regulamentação diferente e isso faz com que a falha do processo de produção possa ser maior
porque se permitem muitas outras substâncias. Então, quando eu falo de substância, gente, muito do meu trabalho, inclusive, era escrever e defender para a Anvisa, né? Por exemplo, entrada de novo ingrediente, entender como que funciona esse comunicado de início de importação, comunicado de início de fabricação, tendo em vista todo esse background da seleção de matéria-prima, do que vai conter nesse suplemento, do que não vai conter esse suplemento. E, claro, eu trabalhei também importando na questão de legislação de outros suplementos, tipo a Honey Stinger, que acho que muitos conhecem, e a Goin, que é uma empresa de géis colombianas. Então, o que a gente percebe é que essa legislação distinta, vamos dizer que ela atrapalhe muito o produto que entra aqui no Brasil, justamente, e é isso um grande problema, que muita gente, inclusive, escolhe suplementos importados achando que é mais seguro, mas não é. Existe mais falhas no processo de produção deles, né? Bom, ou seja, por exemplo, só para concluir, hoje na indústria Anvisa e a indústria de suplementação nacional é mais estrita e tem um controle de qualidade sobre o que é produzido no Brasil, melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo? Não que o controle de qualidade seja melhor, porque, na verdade, a gente, inclusive, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela toma conta dessa questão de qualidade, mas somente probióticos e produtos contendo enzimas que têm ali registro na Anvisa. Qualquer outro suplemento alimentar não tem. Então, isso dificulta aí muito a gente identificar ali, por exemplo, o processo de matéria-prima. E o que a gente sabe de quando a gente está na cadeia produtiva, a gente está trabalhando para essas empresas, quanto mais verticalizada essa empresa ou seja, quanto mais ela internaliza o processo de fabricação do seu próprio suplemento, mais confiável é. Só que muitas empresas não têm nada verticalizado. E aí eu estou falando com conhecimento de mercado, tem horizontalizado. Por exemplo, muitos dos produtos que a gente tem ali de contaminação cruzada tem muita matéria de origem chinesa. Falar sobre... Mas isso já é curioso, porque então quando a gente começa a horizontalizar e que a maior parte das empresas fazem isso, a gente aumenta o risco de falhas na escolha de uma boa matéria-prima, né? Então, essa é a primeira diferença para contextualizar. É bem curioso. Tá aí um detalhe que eu não sabia, né? De que nem todas as indústrias dentro do segmento, vamos falar, medicinal e suplementos, têm a mesma regulamentação, né? Até na hora de olhar esse safety. Muitas vezes a gente pensa também, né, Ju, que o que vem de fora, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata no Brasil, de que os produtos que vêm de fora supostamente são melhores. E às vezes a gente até paga mais por eles, né? Mas não depende muito mais da matéria-prima e da fonte onde foi produzido, nesse caso, né? Falando de doping, vamos falar assim de doping. O produto brasileiro é mais confiável do que o importado, por regulamentação e legislação. Muita substância que é proibida aqui é permitida lá, e muitas substâncias tidas como, por exemplo, dopantes. Então, a gente tem ali estimulantes presentes em fórmulas que são importadas, não importadas com produção nacional, tá? Então, tem essa diferença ainda. Então, tem até aquele produto no mercado, Jack 3D. Eu lembro que falavam assim, tem o Jack 3D do Brasil e o Jack 3D de fora. Por quê? O Jack 3D de fora tinha substâncias estimulantes proibidas para uso na questão de doping, né? Porque você possuía ali uma... competitivo. Isso. Mas o Jack 3D do Brasil não, ele era praticamente cafeína, porque era a única coisa que se permitia no Brasil, né? Então aí a gente começa a destrinchar que, na verdade, o suplemento importado, ele pode conter ali mais pró-hormônio, mais hormônios mesmo, mais estimulantes, e o risco de contaminação cruzada é altíssima. Por quê? Porque no whey protein deles, eles colocam ervas, adaptógenos e muitas plantas, que aí vem o meu conhecimento também da fitoterapia. Muitas plantas, e algumas em especial usadas no meio esportivo, têm altos níveis de contaminação cruzada. Por exemplo, ginseng, ioimbina,
Marhuang. Marhuang, inclusive, ela é DOP, porque ela tem efedrina natural. Aí o atleta vai lá e vou tomar um negócio natural, vou tomar uma planta. Esse Tudo health está liberado. Esse whey protein tem ginseng. Beleza, vou comprar. Só que eu tenho até esse número aqui anotado. A Agência Mundial Antidopagem considera um doping de 0,0005 de uma substância em nanograma presente em massa num suplemento. E aí, o que a gente vê nos estudos? Que com dosagem de contaminação cruzada, você passa esse número. E aí, você passa... você sabe melhor do que eu, né, Nico? Tem muito caso... Manda, Ulisses. Aliás, prazer estar de novo aqui com vocês no programa, especialmente com convidada de peso, né? Prazer, Juliana. Obrigadão por estar esclarecendo as nossas dúvidas. É um assunto muito relevante. E a minha dúvida, uma das dúvidas era exatamente essa, era assim, doping por excesso de uma substância num suplemento versus o doping pela presença da substância. Então, tem substâncias que se tiver presente é doping, mas tem substâncias que muitas vezes estão presentes, mas é caracterizado o doping se ela ultrapassa de uma certa dosagem. E, se eu não me engano, a própria cafeína ela tem isso, né? Tem um limite, eu acho, para a cafeína. Não tem, é bem alto, mas eu acredito que tem, ou não? Não, já teve. 9 miligramas por quilo é difícil Sim, chegar lá. É difícil. Não, mas já teve essa definição, tá? Agora não. Inclusive, 9 miligramas por quilo é bastante cafeína. Eu diria que até hoje, assim, nenhum paciente meu consegue com mais de 6 miligramas. É bastante. Mas esses limites mínimos, exatamente. E o pior, que o cara é pego nesse limite mínimo, ele não tem nenhum efeito adverso e nenhum efeito benéfico. Ele só tem a contaminação, né? Proposital, acidental ou não, muitas vezes por uma escolha equivocada de um suplemento alimentar, muitas vezes importado, porque o brasileiro ele já não pode. Aí no brasileiro o grande problema é matéria-prima, né? E aí o grande problema também pode ser a questão de um produto vendido com apelo, porque aí vem a minha parte de marketing, aquele produto que vem com aquele apelo de ganho de massa muscular, aí vem num potinho, assim, um potinho escrito com substância, e tem isso, tá? Existe, com substâncias proibidas pela Anvisa. Então, assim... E o pior é que isso chega a ser um apelo de marketing, né? Esse é o apelo de marketing. Eu tenho uma pergunta, Ju, que é a questão antes que a gente está falando muito e às vezes a gente não entende. Você falou contaminação cruzada e etc. Para nós, no meio esportivo, é um conceito bem conhecido, mas muita gente não sabe o que é isso. Você podia explicar rapidamente? Com certeza. A contaminação cruzada é quando tem uma empresa produz um produto. E esse produto, ele não tem substâncias, por exemplo, dopantes. Porém, essa mesma empresa, ela produz outros produtos que podem conter substâncias dopantes. Devido a uma matéria-prima inadequada ou falhas no processo de produção, que é isso que acontece muito, a substância do outro produto pode ficar na máquina na hora que você está produzindo e aquele produto não dopante vira um produto dopante, porque foram feitas na mesma máquina. Então, uma das soluções, por exemplo, de algumas farmácias que eu busco trabalhar de manipulação é uma cozinha, estou pensando na parte do alimento que eu também faço, mas é um laboratório blindado. Então, um laboratório diferente daquele que a farmácia utiliza para pessoas que não têm essa preocupação, tá? Então, as soluções de mercado, mas a maior parte das vezes, se você não sabe direito a procedência desse suplemento, e aí a gente vai, enfim, não vou ir para a ponta do pelote, mas aí a gente consegue entender ali dentro desse processo de produção que existem essas formas de você evitar
uma contaminação cruzada quando existe um laboratório à parte, que é essa farmácia, mas você tem que solicitar isso, senão não. Ou quando você conhece bem a procedência de um produto, que, por exemplo, a gente falou da própria Optimum Nutrition, eles têm ali aquele selo que, por favor, eles mandam amostragens, eu esqueço o nome do selo, Informed Sports. Informed Sports. E um selinho que garante que aquele batch, né, foi testado e não tem nenhuma substância aprovada e etc. Exatamente. Aí você tem uma boa referência de uma boa procedência de um produto. Então, você só tem duas situações que você pode, assim, como consumidor e atleta, entender se existe esse selo por parte de uma produtora de suplementos ou se existe ali um laboratório bem inspecionado por vigilância sanitária que evite contaminação cruzada, né? Por exemplo, essa história que às vezes a gente vê na mídia, então, né? O cara é pego com alguma substância e diretamente ele acusa. Não, é porque eu tomei um suplemento, não sei o quê, e devia ter alguma coisa misturando ali. Isso pode acontecer de verdade? Eu tenho os números aqui e é bem alta essa prevalência. Assim, é bem interessante a gente Sério? é bem interessante a gente conceituar que boa parte dos atletas, inclusive do Endurance, eles não consideram que tomam suplementos porque eles consideram suplementos de carboidrato, tipo, alimentos. Então, existem pesquisas que mostram que os atletas, com uma ressalva, com excedente disso que eu acabei de falar, que os atletas eles utilizam suplementos numa margem de 47% a 100% dos atletas. Nas amostragens que a gente tem lá fora, tem alguns estudos que mostram que 30% de uma amostragem grande de suplementos. Estou falando que esses estudos eles estão pegando ali, no mínimo, 500 suplementos, tá? Ou mais de milhares. 30% desses suplementos, numa média, se encontram contaminados e com 55% dos compostos não reconhecidos, no caso do Brasil, pela Anvisa. É um número altíssimo, né? Muito alto. Ou seja, vamos falar de cada 3 géis que você pega, um estaria contaminado. Claro que um gel de carboidrato acho que não é exatamente o tipo de suplemento que entra nesse risky business, né? Mas poderia ser. Não nos do Brasil. Lá fora a gente tem ali suplementos que possuem ervas, adaptógenos, que eu até acabei de mencionar, ginseng. Então, o ginseng é um adaptógeno muito utilizado no sistema nervoso, né? Para a gente ter essa recuperação desse estresse físico e mental que a gente leva ao corpo. Então, existem géis fora com ginseng, mas aqui no Brasil não. E desses números que eu falei, tem ali uma margem, varia um pouquinho de estudo para estudo, mas de até desses números, até 10% de contaminação de doping por esse suplemento. Então, 10% mais ou menos das pessoas podem ser pegas mediante esse número, tá? Esses números que eu acabei de apresentar. Assim como o selo, aqui nos Estados Unidos tem o NSF, e tem algum selo no Brasil que assegura a qualidade dos suplementos em relação ao ADA, por exemplo? Não. Uma solução seria a Anvisa começar a tornar o registro obrigatório, porque aí aumenta a nossa possibilidade de verificar a qualidade e com maior amostragem de lotes verificados. Porque quando você faz com a vigilância sanitária, e aí é legal, porque eu já trabalhei nesse processo, isso acontece de forma esporádica, nem todo lote é observado. Agora, quando você tem ali um registro na Anvisa, isso acontece de uma forma periódica e correta. Então, como eu falei, apenas probióticos e enzimas possuem a necessidade de registro na Anvisa. E a outra preocupação... Pode falar. Não, pode seguir, é uma outra dúvida. E a preocupação maior desses contaminantes é que, na verdade, boa parte desses suplementos são contaminados por agentes anabolizantes tipo DEA, 15% dos contaminantes. Então, ali é um protestosterona ou estimulantes, né, à base de efedrina.
A minha dúvida é após a contaminação, vamos supor, o atleta foi pego e ele alega contaminação. Há alguma forma dele ter por exemplo, esse perdão, realmente não, dele conseguir provar que não foi intencional, seja guardar um pouco do suplemento e mandar para a amostra, alguma coisa ou não? Tem como ele fazer isso, mas é aquilo, né? Hoje já se sabe que não é que aumentou a contaminação cruzada dos produtos, aumentou, né, o uso indevido das substâncias. Né? E aí é o jabá do atleta falar que é contaminação cruzada. Ele até tem como fazer isso, e se a modalidade esportiva... eu vou dar um nome aqui, né? Mas, enfim, é só para a gente contextualizar. César Cielo, que foi pego lá com furosemida em cápsulas de cafeína. Uhum. Cafeína. Diurético. Enfim, não entro no detalhe, mas cafeína e furosemida... E você poderia explicar... Muita gente... Há muitos casos, especialmente no ciclismo, de atletas pego com diuréticos. Uma breve explicação de como o diurético age no corpo e por que muitas vezes o atleta ele acaba usando o diurético para mascarar uma substância mais pesada? Legal. Eu acho que, Nico, eu não sei se você pode dar uma palha de... Essa é uma jogada que existe, né? Às vezes eu posso até explicar. O que você sabe do diurético é que ele acelera a tua metabolização e limpeza de alguma coisa que você possa ter usado. Então, o principal fator de utilização, e por isso que eles são proibidos na UADA, é porque, por exemplo, vamos supor que ele utilizou alguma substância, um hormônio, um EPO, uma cera, ou o que for, mesmo a testosterona, se acelera o processo de limpeza, né? Supostamente, na medida que o corpo filtra mais rápido. Exatamente. Né? Esse seria o conceito. E aumenta a possibilidade de diluição dessas substâncias, né? É basicamente isso, mas óbvio, né? Não é para isso no ciclismo não teria um benefício adicional, como, por exemplo, teria para lutadores, né? Lutadores usam isso para atingirem o baixo peso, simplesmente também, né? É curioso, né? A luta da ciência antidoping versus a luta do doping, as duas indústrias vão evoluindo, inventando novas coisas e um correndo atrás do outro, né? Teria que entrar... Tem muita coisa e muita coisa que a gente nem sabe ainda, né? Se for... Mas acho que, assim, se a gente for ficar pensando em tudo que pode ser feito, tem um monte de malandragem e aí você fica louco, né? Eu acho que muito mais o conceito aqui é entender o que a gente pode fazer bem para ter certeza de que a gente, sem querer, né, que a gente segue as regras e não vai sem querer cross the line, né, e tomar uma multa por estacionar teu carro no lugar errado, você nem sabia que estava estacionando no lugar errado. Acho que é muito mais a ideia, né, na hora de comprar o suplemento, ter esse cuidado. Nesse sentido, uma coisa que nos deixa mais vulnerável do que o suplemento é o alimento. Então, por exemplo, Juliana, no caso do Alberto Contador, famoso caso quando ele foi pego testou positivo para clenbuterol, e ele alegou que foi contaminação de carne de frango, se eu não me engano. Foi frango ou foi vaca? Não, foi o chuleton de rum, rapaz. Esse foi famoso, né? Foi o filé basco isso, lá, que os caras tanto falam, né? E isso daí ficou tão enraizado na Astana, né, que até hoje eles, não sei se para manter a história ou não, aí vai dar, imagina, mas até hoje a equipe consome somente carne de frango, pelo menos durante os Grand Tours, eles não comem outro tipo de carne, ainda com essa história da contaminação por clenbuterol. Pode ocorrer a contaminação no alimento e qual a frequência que ela ocorre? Pode, mas, assim, ela vai acontecer muito mais por uma questão inversa à testosterona do que por agentes precursores de testosterona, tá? Então, é como se eu estivesse contando a história inversa do que a gente realmente espera encontrar de hormônios na carne. Sim. Mas, claro,
pode ter, não tem nada assim relevante, nenhum estudo assim que nem suplemento tem e muito, né? Com isso que eu falei, mas não tem nada relevante do ponto de vista alimentar para substâncias com capacidades anabolizantes, tá? Claro, a própria proteína, ela aumenta o estímulo de GH, né? Então, assim, a própria proteína, você pode ali ter um aumento disso no organismo, mas não se sabe se é por conta da substância ou só por conta da carne, se é por conta de uma questão genética da ração que eles foram alimentados. Esse é o assunto que eu diria que está mais no escuro de todos. Tá. Que é mais pesquisa. Precisa... Falando em proteína e etc., vamos pensar de novo na questão do suplemento. Eu compro supostamente um whey, uma glutamina pura, uma malto, ou mesmo um gel. Toda malto é igual, supondo que seja pura? Toda proteína, todo whey é igual? Ou Não. existe uma diferenciação na qualidade da matéria-prima? Existe uma diferenciação na qualidade da matéria-prima. Tudo a gente precisa entender novamente os preceitos, e muita marca lá fora trabalha muito isso e estão começando a trabalhar no Brasil. Muita marca já está falando mais sobre o processo de cadeia produtiva. Então, é a própria maltodestrina, né? Qual que é essa malta? Essa malta vem do milho, vem da mandioca, é transgênica, tem utilização de hormônios. Esse whey vem de vaquinhas felizes, alimentadas, vem de vaquinhas tristes com hormônio. Ele é um whey comprado, é o whey utilizado da péssima qualidade, de uma péssima filtração das proteínas, ou é um whey bom, de uma ótima filtração, com a cadeia verticalizada. Se fala muito, a própria Optimum tem um trabalho grande disso. Então, a própria Optimum fala, olha, nossa cadeia é verticalizada, nossas vaquinhas são felizes, a gente tem selo disso, selo daquilo, para garantir a procedência. A mesma coisa para malto e para qualquer outro suplemento. Que quem tem boa qualidade, geralmente, gosta de falar que tem boa qualidade. Coloca Certified Organic, não sei o quê, busca selos, né? Na hora de comprar, tem alguma coisa que a gente... Tem alguma dica que você costuma dar para a gente olhar assim e falar, ó, entra na loja, vai escolher teu suplemento, seja o que for, proteína, carboidrato, enfim. Sim, Tenho sim. 4 marcas para escolher. Qual que eu escolho? Acho Como que eu olho? Legal. Antes disso, eu falo, para de inventar moda e compra suplemento com nível A de evidência. Então, já começa por aí, porque o vendedor empurra um monte de suplementos que não tem nenhum grau de evidência. Eles que são os mais corrompíveis do ponto de vista de substâncias que a gente pode não reconhecer. Quanto mais eles tiverem ativos diferentes, mais é a probabilidade de haver contaminação cruzada. Então, assim, gosto de entender se a gente tem um suplemento o mais natural possível, com menos aditivos químicos. Então, sempre fala, o mais puro possível, principalmente se o cara está querendo ali, eu quero ser campeão de não sei o quê, então, beleza, então você vai comprar o suplemento sem sabor, sem corante, sem aditivos. Se tiver ali alguma amostragem de selo, vamos ter uma amostragem de selo ali, garantindo ali, eficiência orgânica, beleza, eficiência orgânica. Cadeia verticalizada? Cadeia verticalizada. É possível, inclusive, entrar com algumas marcas em contato para averiguar isso. Eles põem no rótulo? Depende, é raro, né? Ultimamente, boas marcas têm trabalhado bastante nesse processo, colocado QR Code para mostrar e falar mais sobre isso. Tá um trabalho chato, né? Geralmente, eu acabo, na verdade, facilitando o caminho de todo mundo. Já falo, eu já liguei para essa empresa, já sei dessa empresa, então vai nessa. Então, na verdade, por ser Nutri, eu sou o crivo, né, da situação. Mas eu sempre falo, compra o mais natural possível, escolha suplementos que tem ali nível A, nível B de evidência, creatina, whey protein, glutamina para questão de intestino, cafeína para um recurso ergogênico, e vá ali no que tem menos ingredientes possíveis. É o mínimo que você pode, o máximo, não, o mínimo que você pode fazer para escolher um bom suplemento, né? Aí começou a ir para ervas, fitoterápicos, nem eu, é difícil, muito difícil. É perigoso, né? Você está andando aí, pondo o pé no fogo, né? Fica mais arriscado porque, de novo, como você mencionou, né? O controle de qualidade disso tudo é mais baixo. Não que o controle de qualidade seja mais baixo, né? Mas
a origem da matéria-prima e onde ele é comprado é mais baixo. Mas concluindo o conceito da matéria-prima diferente. Por exemplo, tudo bem, não estou nem aí, não vou passar no exame de doping e tal, eu compro whey porque eu tenho que comprar e tal. Eu comprar um whey ou eu comprar uma malto de uma matéria-prima melhor, o que isso significa para mim na hora que eu vou consumir, como que eu vou me sentir? Eu realmente, por exemplo, eu não tô nem aí pro doping, se tiver alguma coisa contaminada, blá, 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 não tô nem aí porque eu não vou passar antidoping. Acho que a maioria é a maior realidade de todo mundo tá escutando aqui, né? A grande maioria não passa um exame de doping como eu tenho que passar corriqueiramente. O whey é igual ou é só na segurança dele? Perfeito. Não, não, o whey não é igual. O whey, ele, na verdade, assim, o processo dele vai facilitar a absorção em nível intestinal ou não. A qualidade vai garantir a isenção de impurezas, vai garantir a isenção de metais pesados, agrotóxicos, e isso é benéfico para a saúde, né? Eu acho que é sobre isso, né? Se você quer uma eficiência de um produto em nível energético, físico e preservar a longo prazo essa saúde do seu organismo, muito bacana. Por exemplo, maltodestrina. A gente tem bastante estudo mostrando dos efeitos disruptores endócrinos dela. O que é isso, Juliana? Ela literalmente pode levar a consequências graves, nível de hipotireoidismo. Nossa, bom que eu tô falando disso sempre, mas ela tem efeitos deletérios no intestino, deletérios no processo cognitivo, mental. Maltodestrina está em quase tudo que a gente vê. Será que é a maltodestrina ou é o processo que a maltodestrina geralmente vem de um milho transgênico, e milho é altamente transgênico? Então, assim, sempre que a gente está pensando na qualidade, na procedência, eu estou pensando na maior eficiência energética, na preservação da saúde e maior continuidade no esporte, que é o que a gente quer. Então, se a gente tem um estudo que o esportista, o atleta, está sempre consumindo maltodestrina, porque a gente consome gel de carboidrato. Será que não faz sentido escolher um bom gel de carboidrato? Um bom pó de carboidrato? Faz muito sentido. Tanto na eficiência que aquilo vai ter no teu organismo, como na tua saúde de longo prazo, né? Você fala, vou comprar um produto aqui, Baratex sem eficiência nenhuma, mas eu não passo o exame de doping mesmo, não me importa. Não, na real, às vezes você pode estar jogando teu dinheiro fora. Só está te causando dano, você não absorve nada daquilo e não funciona. Essa que seria a real, né? Corante, aromatizante, você, sei lá quantos você usando de maltodestrina por dia. Mas é aquilo, imagina, você está usando uma coisa cheia de agrotóxico, do milho, e sei lá, daqui 2, 3 anos você começa a ter alguns problemas de azia, indigestão, isso daí afeta a sua parte intestinal, você diminui a absorção de nutrientes, você está treinando, aumenta a probabilidade dessas infecções do trato respiratório superior se manifestarem em gripes, em resfriado. Não, é uma cadeia de tudo, né, do organismo. É muito louco, né? Às vezes a gente não para pensar na consequência, mas como que isso pode ter um efeito dominó e às vezes a gente está sentindo uma dor lá na ponta do pé, mas ele veio daqui da orelha, né? Exato. E por algo que você está fazendo e não tem nem ideia. Interessante, muito interessante, Juliana, ter tocado nesse assunto, que eu comecei a perceber com o monitor de glicose, consumindo, por exemplo, a mesma fonte de carboidrato, mas de marcas diferentes, uma resposta um pouco diferente no pico glicêmico, na performance da glicose no sangue. Uhum. Eu ficava assim, poxa, no começo eu falei assim, não, claro, porque também o nosso dia a dia afeta, mas eu comecei a tentar, sabe, parametrizar e fazer a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma intensidade de treino, comer a mesma coisa, e ainda assim variava. E aí eu vi que realmente tem uma variação de marca para marca, e é muito interessante isso. Muito alta, e eu percebo isso na prática porque eu atendo diabéticos tipo 1. E esses caras, eu tenho que, assim, eles têm que iniciar com a glicose exata. Então, antes de se falar desse boom de medir glicose em tempo real, eu já atendia diabético tipo um corredor. Uhum. E qualquer coisa, Ju, comprei uma Oximase, eles lidam bem com Oximase, tá? Boa parte deles. Comprei uma Oximase X, caiu super bem. Ju, troquei de marca, desregulou tudo, preciso usar mais insulina. Isso que você está falando? Legal. Procedência, qualidade, produção, matéria-prima. Exatamente. Pô, isso aí. Então, gente, espero que tenha ajudado. Na próxima vez, então, que você for na loja, escolher teu suplemento, escolher teu gel,
seja o que for, ou na consulta com a tua nutricionista, pode ser a Juliana, se quiser, ela vai tá aqui também na descrição desse podcast e pode entrar em contato com você, né, Ju, através do Instagram, não sei como for mais fácil. E então, na próxima vez que estiver na tua consulta, for comprar teu suplemento, espero que esse programa te ajude a escolher um produto melhor, entender o porquê. Também na hora de criticar, às vezes, né, quando a gente vê uma notícia de que algum atleta foi pego, também ter maior conhecimento e discernimento de o porquê aquilo acontece. E você, como atleta também, se é que está escutando, que tenha mais cuidado no que você consome, olhe para isso, porque é importante, e a gente tem um papel nisso também. E vamos lá, deixar aqui as portas abertas, ou o convite sempre aberto desse pelotão para você. Juliana, brigadão pela aula e pela disponibilidade de tempo, acho que foi muito legal. Tem que voltar mais vezes. Muito obrigada a vocês, foi incrível ter essa interação e falar desse conteúdo que eu gosto. Acho que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, então muito obrigada mesmo. E eu concordo com você, eu nunca tinha ouvido esse tema antes. Quando o Nico veio com isso daí, eu achei, brilhante. E afeta todos nós, né? E com mais suplementos saindo, vai crescendo mais ainda vão crescendo os riscos, né? E, bom, a mensagem, acho que o que fica para o pessoal é para procurar mesmo um nutricionista, né? E mostrar, leva o suplemento, mostra, pergunta a opinião de um profissional, porque a vivência profissional às vezes vai muito além do que o que está escrito no rótulo. Com certeza, é mais amplo que isso. Valeu, Juliana, Ulisses, até a próxima.